Pessoal, boa tarde para todos vocês que estão acompanhando a segunda live do projeto que é realizado pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, aqui na cidade de João Pessoa, através dos cursos de educação à distância. Então, a cada semana nós estamos realizando lives temáticas dentro de um projeto que é chamado Escritura em Pauta. Na semana passada, entrevistamos um professor e ele falou sobre questões relacionadas a diferenças existentes entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Foi uma entrevista muito interessante, onde tivemos a oportunidade de acompanhar uma narrativa através da qual o professor explicou e trouxe informações importantes sobre a origem da Bíblia, como ela chegou até nós e por que existem essas diferenças entre as traduções. Hoje estamos aqui com o nosso querido professor e pastor Leonardo Félix. Leonardo Félix é pastor da Igreja Congregacional, é professor de teologia, especialista em pregação bíblica. Ele também tem um canal no YouTube, que é o Escola de Pregadores, um canal que eu também acompanho muitos dos vídeos que são publicados. E hoje, pessoal, o nosso querido professor Leonardo Félix vai falar sobre algumas dicas práticas para a pregação expositiva. Boa tarde, professor Leonardo. Boa tarde, Josias. Quero aqui expressar minha alegria e me sinto muito honrado em poder participar desse projeto que o Betel Brasileiro tem aí organizado, e você que tem encabeçado aí, Josias, esse projeto, né? Que Deus continue lhe abençoando e abençoando a todos que fazem parte dessa instituição. E nós estamos aqui, né, para falar de algo que arde no meu coração, né, que é o ensino da pregação da palavra de Deus, especialmente a pregação expositiva, né? Então, eu espero nessa tarde poder contribuir um pouco mais no seu ministério, você que está nos acompanhando, e poder também aqui trocar algumas informações com o pastor também, Josias, que é um homem estudioso, um servo de Deus. Ok, professor. Pessoal, olha, se vocês quiserem interagir com a gente, vocês podem fazer isso através dos chats das redes sociais do YouTube e do Facebook. E no final, havendo alguma pergunta, alguma colocação, nós vamos passar aqui para o nosso professor. Vamos abrir apenas um pequeno espaço, porque nós temos um tempo a cumprir nessa programação da live de hoje. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa com o professor Leonardo, nós vamos passar para vocês alguns vídeos institucionais do Betel Brasileiro. Então acompanhe aí e logo em seguida a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa com o professor. Olá, eu sou Renata Almeida, diretora do EAD do Betel Brasileiro. Quero lhe fazer um convite a conhecer a palavra de Deus, a se preparar melhor para se tornar um grande líder, uma pessoa influenciadora. Aqui no Betel nós temos 86 anos de experiência. O nosso EAD, Ensino à Distância, vai facilitar o seu preparo teológico. Nós temos vários cursos que você pode participar, escolher, analisar. Temos agora o curso de capacitação para evangelistas de 1 ano, temos o Teologia básico de 2 anos, temos o Ministerial em Teologia 3 anos e graduação em Teologia, todos com ênfase em missiologia, esses cursos aí, tá? O de graduação, 4 anos. Teremos muitas novidades também aí no próximo ano, então desde já eu quero te desafiar, dar uma olhadinha no nosso site, nas nossas mídias sociais, conhecer nossas propostas. Nós estamos aqui com uma equipe fantástica, disponível para te servir. Nós queremos que você cresça no conhecimento da verdade, cresça no conhecimento das Escrituras. Betel Brasileiro é o melhor lugar para você crescer nesse aprendizado, nesse preparo, para que seu ministério, para que sua vocação, para que sua liderança seja desenvolvida com excelência. Espero você, ok? Deus te abençoe. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso professor Leonardo Félix, que é pastor da Igreja Congregacional, professor de teologia, especialista em pregação bíblica. E hoje, na nossa live do Escritura em Pauta, como já anunciamos, vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas para a pregação expositiva. E vamos começar o nosso bate-papo com o professor, procurando entender um pouquinho do que é a pregação expositiva. Essa palavra, esse termo é muito utilizado, muito se tem falado sobre isso, e talvez alguns ainda não entendam a exata definição do que é pregação expositiva. Então eu quero pedir ao nosso professor que exponha a sua definição dessa questão.
Ok, vamos lá. Eu acho que antes da gente definir o que é a pregação expositiva, é bom que a gente aí faça uma leitura do que a gente está vendo atualmente. Tem crescido de forma aí bem exponencial o número de pessoas que querem pregar expositivamente. E eu tenho visto, pastor Josias, em relação a isso, que muita gente tem confundido pregação expositiva como sendo mais um modismo dentro da igreja, né? Acha que é um método e nada mais, que vai passar, que está agora no seu ápice, mas depois vai declinar, né? E eu quero dizer que não é nada disso, tá bom? Mas a gente vai definir bem o que é pregação expositiva para a gente poder conversar aqui se entendendo. Veja só, a pregação expositiva é, antes de qualquer outra coisa, um compromisso do pregador com a palavra de Deus, né, com a sua palavra. E esse compromisso envolve algumas coisas, né, que você precisa ter em mente. Primeiramente, é fé na inspiração das Escrituras. Então, o pregador expositivo, ele olha para a Bíblia e ele não vê apenas um livro que contém algumas informações literárias. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, inclusive vocês já devem ter acompanhado aqui nesse canal, uma exposição bem feita por outro professor sobre a questão da inspiração das Escrituras. Então, nós confiamos que a Bíblia foi dada por Deus, soprada por Deus, e pregamos ela porque é a maneira de Deus fazer ressoar a sua voz dentro da igreja. Além disso, esse compromisso com a revelação de Deus, né, esse compromisso com a palavra de Deus, requer de nós uma confiança no que nós chamamos de uma coesão interna das Escrituras. Eu preciso explicar isso melhor para você. Isso quer dizer o seguinte, que a Bíblia são 66 livros, correto? E nesses 66 livros existem um só autor. Para que você entenda aí essa relação, para que você possa pregar de forma expositiva, é necessário que você tenha essa confiança, a confiança de que há um só autor dos 66 livros da Bíblia, e esses 66 livros eles têm essa coerência, essa coesão. Além disso, a Bíblia ela tem autoridade, o pregador expositivo parte dessa premissa, que como autoridade é ela a regra de fé daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos, e também a autoridade que ela tem sobre a maneira como nós nos conduzimos nessa vida. E acreditamos que ela é relevante para os nossos dias. Então, o pregador expositivo, antes de adotar um método para si, né, como ele vai organizar a mensagem dele, ele tem que ter aí essas premissas, esses requisitos na pregação da palavra de Deus. A Bíblia ela é inspirada, inerrante, infalível. A Bíblia ela também tem essa coesão interna entre seus livros, ela tem autoridade e ela é relevante para os nossos dias. E aí, para ficar uma coisa mais formalizada, nós poderíamos definir, então, a pregação expositiva da seguinte forma, né? A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico, certo? Que não é um conceito que está nas Escrituras, que salta das Escrituras para o pregador, né, que é derivada através de um estudo que requer o conhecimento exegético, né, o conhecimento hermenêutico e também o conhecimento homilético, que aí é toda a construção e organização do sermão. Né? E aí isso envolve esse conhecimento exegético, né, a gramática, a história e a teologia. Além disso, ainda dentro dessa definição aqui, um pouco mais detalhada, a pregação expositiva ela requer que o pregador ele tenha aí esse compromisso de experimentar aquilo que Deus fala na sua palavra, né? Experimentar e aí então aplicar a vida dos seus ouvintes a partir da experiência que ele tem ali no estudo, que o Espírito Santo vai iluminando e ele vai então estudando, compreendendo a palavra e aplicando a vida dos seus ouvintes, tá bom? Então, pregação expositiva é esse compromisso com a revelação de Deus que está na Bíblia Sagrada. Então, é bom você ponderar, pensar direitinho se, como pregador expositivo, você tem abraçado essas premissas, né? A infalibilidade da Escritura, a inspiração da Escritura, você crê que ela é um só livro, de um só autor, então tudo isso aí são requisitos para o pregador expositivo, e eu poderia estender um pouco mais para qualquer pregador que esteja de fato comprometido com as Escrituras, ele tem que crer nisso. Ok, professor. Pessoal, vocês podem interagir conosco pelos chats aí do YouTube,
e do Facebook, se desejarem participar, fazer alguma colocação, alguma observação. Bem, professor Leonardo, a gente vai falar um pouquinho também sobre a vida do pregador. Pregação não é apenas aquele momento em que alguém está num púlpito, se comunicando com o público, mas a pregação também envolve os aspectos éticos, os aspectos da vida pessoal, de quem prega, né? Então, em relação a isso, eu quero perguntar a você acerca de qual é a importância da vida do pregador na exposição da palavra. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Ótimo, ótima pergunta. Veja só, a vida do pregador é o ethos, né? Chamado lá em retórica o ethos, aquilo que as pessoas veem na vida do pregador. O pregador ele deve zelar pelo seu caráter. O ethos é como as pessoas vão julgar então o pregador. Quando você sobe ao púlpito, imediatamente um juízo é feito acerca de você. E se você não tem um caráter, se você não tem um ethos que as pessoas possam aprovar, você pode preparar o seu sermão da melhor forma possível, você pode ter estudado bem, mas você vai ter um bloqueio na transmissão da mensagem. Então, assim, antes de pensar em organizar um sermão, que metodologia você vai utilizar, né, seja expositivo ou, de repente, um sermão tópico, temático, né, você deve pensar na sua vida. Né? Você deve pensar em como você tem vivido aquela mensagem que você vai transmitir. A coisa mais absurda para um pregador é ele estar no púlpito falando de algo que as pessoas sabem que ele não está vivendo aquilo ali e que ele está falando de algo que ele não tem autoridade para falar. Então, assim, é importantíssimo a vida do pregador. E aí o pregador, na sua labuta diária, no seu ofício diário, ele deve buscar sempre a iluminação do Espírito Santo, né? Ele deve orar, ele deve manter essa comunhão com Deus nos seus estudos. Pastor Josias, às vezes eu percebo que alguns alunos, eles parecem dividir a sua vida de estudo e a sua vida devocional. Algo que é extremamente problemático. Por quê? Porque teologia sadia se faz em oração. Então nós estamos ali estudando a palavra de Deus, estamos aprofundando o conhecimento, mas estamos também num contato com Deus, nos alegrando com o que Ele revela, nos alegrando, né, nos regozijando com a salvação que Ele nos revela nas Escrituras. Então o pregador, ele, para ter essa vida essa vida ética, né, podemos dizer assim, que as pessoas possam aprovar a sua postura, ele deve ter uma vida também de comunhão com Deus, uma vida de oração, seja nos seus estudos, na preparação de uma mensagem, seja também fora do ambiente de estudos, fora do seu gabinete, né? Também é preciso que ele seja disciplinado, né? A vida do pregador, se você quer pregar expositivamente, você precisa ter a disciplina, né, como uma filosofia de vida. Eu estou dizendo isso porque se você for pregar expositivamente, preparar um sermão expositivo só quando você se sentar para estudar ali para pregação, você vai ter muito trabalho. Então, a disciplina de estudo, a questão de estar sempre lendo, sempre se aprofundando naquele conhecimento das Escrituras, vai dando para você uma preparação que muitas vezes você vai sentar para preparar o seu sermão e você vai perceber que quando você sentar, você já está ali com 60%, 70% das informações já na sua mente que vão ser organizadas, porque você vive uma vida de estudo, você tem uma vida disciplinada. Então, um pregador que não é disciplinado, ele vai ter vai fazer forte oposição à pregação expositiva, porque pregar expositivamente dá trabalho. Você não vai sentar ali 40 minutos e preparar um sermão expositivo. Você precisa ler, reler, né, consultar várias fontes, e isso aí dá um pouquinho de trabalho. Então, isso faz parte da vida do pregador. Isso é uma coisa que eu estou falando aqui, é algo ordinário na vida de um pregador, não é algo fora do normal, é algo que o pregador tem que estar fazendo constantemente, lendo, buscando se aprofundar, tomando cada vez mais conhecimento e tomando esse conhecimento em comunhão com Deus, em oração. Ele, entendendo isso, tomando esse conhecimento e vivendo isso, ele com certeza vai ter uma ética aí, vai receber a aprovação dos seus ouvintes e vai abrir as portas para que a mensagem chegue ao coração daqueles que precisam. Então, é esse cuidado que o pregador deve ter com a sua vida
E a vida, pregação sem vida, não vai longe, né? É verdade, pastor. Professor Leonardo, uma coisa importante também a se conversar nessa nossa live é sobre o processo preparatório que envolve a vida do pregador. Muitas vezes as pessoas desconhecem como esse processo que ocorre antes do ato da pregação, né? Quais são os passos necessários para que o pregador possa estudar a Bíblia e preparar a sua pregação. A pregação é um ato, mas existe todo um conjunto de passos, todo um processo que antecede a esse momento. Então eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, acerca de como o pregador deve estudar a Bíblia para a sua pregação. Veja só, o que eu vou falar aqui é a orientação que eu costumo dar aos meus alunos com relação à preparação de um sermão expositivo. É óbvio que você aí tem já, a essa altura, se você já é um pregador experiente na pregação expositiva, você já tem aí um método que se adequou melhor a você nos seus estudos. Então, se você está iniciando agora, eu sugiro que você atente para esses passos aqui que nós vamos tratar com você, para que você possa aí entender por onde começar, o que fazer na hora de estudar um texto para a pregação. É comum em homilética a gente dividir em 3 partes, né? O pré-sermão, certo? O que é o pré-sermão? O pré-sermão é aquele momento que precede a organização das ideias, é o momento do estudo, da pesquisa. Aí nós temos um segundo momento, que é o momento do sermão, da preparação do esboço, e a gente tem um terceiro momento, que é o momento da pregação. Então, o pregador ele começa pesquisando, estudando o texto, ele depois organiza essas ideias, e aí que entra, né, a homilética, que vai nos ajudar a organizar bem as ideias, e, por fim, ele apresenta, ele entrega, então, a mensagem que ele preparou. Aí, veja só, irmãos, nessa parte do pré-sermão, vamos falar um pouco aqui sobre o pré-sermão. O que é importante no pré-sermão? Você tem que se acostumar e saber utilizar 3 disciplinas, certo? No pré-sermão. Quais são elas? A exegese, a hermenêutica e a homilética, que também entra aí já nessa parte do pré-sermão. A exegese vai lhe ajudar ali a fazer a tradução do texto bíblico, né? Fazer a tradução do texto bíblico, fazer a análise e a aplicação das regras da hermenêutica ao texto bíblico, a fim de extrair do texto bíblico o que o texto tem a comunicar. Isso aqui que eu estou falando é muito importante, porque às vezes tem pregadores que dizem o seguinte: eu já tenho um bom tema, só precisa agora de alguns textos, né? E aí ele vai para a Bíblia já com esse tema aí como requisito, como pré-requisito ali na formulação do sermão, e ele busca textos para poder organizar aí esse tema que surgiu na cabeça dele. Uma pregação expositiva não acontece assim. Na pregação expositiva, a gente começa a organizar o nosso sermão a partir da exegese. Então, nós vamos aplicando toda uma série de regras, estudando 3 aspectos, que são a gramática do texto, a história do texto e a teologia do texto. Então, quando nós estudamos esses 3 aspectos aí, é comum que nós cheguemos, então, ao propósito, à intenção que o autor bíblico ele deseja comunicar. Então, assim, através do estudo desses 3 aspectos, o pregador ele vai poder dizer o que significa o texto para os primeiros leitores, né? O que significou para os primeiros leitores, porque a exegese, né, ela nos leva lá para trás e a gente vai dizer o que é que Paulo queria comunicar lá com aquele texto aos seus primeiros leitores, e aí ele também vai poder dizer o que é que o texto significa para nós. Por quê? Porque ele vai estar diante do propósito, da verdade eterna que surge, então, a partir da aplicação aí da exegese, da hermenêutica ao texto. Lembrando aqui que a hermenêutica diz respeito aos princípios, né, de interpretação. Então, a hermenêutica nos dá uma série de orientações para que a gente possa saber, né, como interpretar uma parábola, que não se interpreta da mesma forma que um livro poético, uma passagem poética. Então, a hermenêutica nos dá essas informações e a exegese aplica, então, essas informações a fim de que a gente possa ter as informações do texto que vão servir para a nossa exposição, para dizermos aquilo que Deus realmente tem a dizer ali e poder doutrinar, orientar a igreja. O significado do texto
ele só estará pronto para ser pregado realmente. Aí é uma pergunta que muitos fazem, mas eu estudei, fiz muita pesquisa, mas não sei exatamente se a minha pesquisa já está pronta, já é o suficiente. Primeiramente, a gente nunca estuda tudo, ninguém é exaustivo, né? Há muitas informações que a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo, que vão ajudar a esclarecer o texto. Então, a gente precisa fazer aí um estudo mínimo que nos dê condições de poder perceber realmente o que o autor ele deseja comunicar ali. E aí é muito importante que a gente faça todo um estudo exegético, e nesse estudo exegético a gente aplique o que a gente chama de uma reflexão teológica ao estudo exegético. Deixa eu separar aqui as coisas para vocês entenderem melhor. Quando você faz a exegese, você está aplicando ali regras, princípios, né, para chegar ao significado do texto. E você pode dizer, olha, Paulo está dizendo aqui para os irmãos se santificarem diante do pecado que estava tomando conta da igreja, por exemplo. Você chegou a essa informação. Pronto, se você chegou a essa informação, você ainda não tem uma mensagem cristã para pregar. Por quê? Porque se você disser que Paulo estava mandando as pessoas se santificarem, você ainda não tem aquilo que nós chamamos de uma mensagem graciosa, de uma mensagem que venha redimir o homem na sua condição de pecado. Porque a Bíblia ela não foi dada para que alguém pudesse melhorar através de instruções moralistas. A Bíblia foi dada para que nós tomemos conhecimento do que Cristo fez por nós e, a partir daí, sermos transformados naquilo que Deus deseja que sejamos. Então, a gente recebe o que? A graça de Deus. E o pregador expositivo, mesmo ele tendo feito a exegese, ele não tem ainda uma mensagem evangélica para pregar. Ele só vai ter uma mensagem evangélica para pregar quando ele fizer a reflexão teológica que está dentro da exegese. É na reflexão teológica que nós buscamos aquilo que o autor bíblico está falando lá atrás, qual o entendimento daquilo, agora sob a ótica de Cristo, sob a ótica da cruz. O que é que Jesus tem a falar? Como é que Jesus dá significado, importância àquilo que o autor está dizendo. Então, quando nós estamos com essas informações, a gente está pronto, de fato, para pregar. E aí, alguns erros nós devemos evitar com relação a esse estudo exegético, ainda na preparação para o sermão ou para a pregação. Primeiramente, a gente pode correr o risco de aplicar o texto sem fazer exegese. Sabe aquela história do indivíduo, pastor Josias, que ele está vendo uma situação dentro da igreja e ele está tão desesperado para dar uma resposta àquela situação que ele pega qualquer texto bíblico e ele sai assim atirando, porque tem uma palavra, porque tem uma mensagem que ele acredita que seja aquela mensagem ali que vai ao encontro daquelas pessoas, né? E aí um exemplo clássico disso, né? Tá lá um indivíduo querendo tomar uma decisão séria para comprar, adquirir um bem, de repente mudar de cidade ou coisa do tipo. E aí o indivíduo chega e diz, olha, Deus está dizendo na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Então, escute essa palavra, obedeça, Deus está com você, você pode tomar qualquer decisão que Deus vai lhe ajudar, que Deus vai lhe abençoar. E aí o que acontece? A pergunta básica é isso realmente que o texto bíblico quer comunicar? Né? Será que Deus está dizendo, estou dando carta branca, se você confiar em mim, estou dando carta branca para você fazer o que quiser que eu vou apoiar você? Né? Será que essa é a interpretação? Por que isso acontece, irmãos? Acontece esse tipo de interpretação porque no momento do estudo do texto, pega-se o texto e aplica-se diretamente à vida das pessoas hoje, levando em consideração não o contexto da Bíblia, mas o contexto das pessoas que vão receber aquela mensagem. Então esse é o primeiro erro que você deve evitar. Cuidado, certo? Para que você não pegue o texto bíblico sem primeiro entender o texto. E para entender o texto e o seu contexto, a gente precisa fazer exegese, hermenêutica, tá bom, irmãos? Outro erro, aplicar o texto depois da exegese. Como assim? Fez a exegese, já fiz, estudei tudo, já sei o que é que Paulo quer dizer lá aos romanos, quando ele fala para que eles se mantenham em santidade. Se você tem só essa informação, você ainda não tem uma mensagem para pregar. Porque se você aplicar o texto daí diretamente para as pessoas, o que é que vai acontecer?
você vai acabar ensinando de forma legalista, moralista. Se você vai pregar lá em Êxodo, né, capítulo 20, está lá Deus dizendo, né, não terás outros deuses diante de mim. Se você faz a exegese, você vai ver que Deus está dando a lei a Moisés. Moisés está comunicando o povo, está estabelecendo ali a aliança com o povo, no famoso decálogo, né? Então você chega a essas informações, você diz, Moisés foi quem está falando isso, Deus está usando Moisés, e de fato, sua mensagem, seu estudo, a conclusão que você chegou é essa, mas como essa conclusão se aplica aos cristãos, se aplica a nós que somos cristãos? Então eu não posso pegar a exegese e vir direto para os meus irmãos hoje, porque se eu fizer esse caminho, eu vou dizer para eles que eles precisam obedecer lei para serem aceitos por Deus. E isso é evangelho? Não, isso é legalismo, isso é moralismo. Então você pode estudar um personagem lá e chegar a uma série de conclusões acerca desse personagem e ainda assim não pregar, não fazer uma exposição cristã, evangélica, porque você está pegando da exegese e aplicando diretamente às pessoas. Então é outro erro que você precisa tomar cuidado. Separou o texto, fez a exegese, você ainda não tem a mensagem para a sua pregação. Aí vem a questão, e onde é que eu devo encontrar essa mensagem para ser pregada hoje? Né? A gente encontra depois que a gente tem o resultado da exegese aplicado a Cristo Jesus. Então, se eu sei lá que não terás outros deuses diante de mim, é o que Deus está pedindo do seu povo, eu preciso perguntar o que é que Cristo tem a dizer sobre isso. E o que é que Cristo tem a dizer é que ele sim amou a Deus sobre todas as coisas, que ele sim, em seu coração, não tinha outro apego senão a Deus. Então, Jesus cumpre o mandamento do Senhor, e aí, uma vez que Jesus cumpre o mandamento do Senhor, agora eu posso dizer aos irmãos, vocês são capazes de gozar a bênção da comunhão com Deus, porque Cristo Jesus foi fiel à aliança lá feita com Moisés. Então perceba que eu peguei um texto lá do Antigo Testamento, trouxe a Cristo, deu seu significado e apliquei então à igreja. Pregação expositiva que não faz esse percurso aí, que para pela metade, né, ela vai ter sérios problemas. Ela pode até expor algumas informações lá do passado, mas não será uma pregação cristã, não será uma pregação evangélica. Então, assim, o texto bíblico ele está pronto para a exposição quando nós somos capazes de responder uma perguntinha. Que pergunta é essa? Qual é a graça? Qual graça o texto bíblico ele revela para as pessoas dos nossos dias? Qual é essa graça? Eu queria ler um texto para vocês, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim as palavras de Paulo a Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora observe, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia que Deus nos deu, as escrituras, elas nos habilitam, né? Elas nos fazem perfeitos. Se não somos perfeitos, somos o quê? Imperfeitos, incompletos. Então, as escrituras, ela tem uma mensagem que nos completa, a fim de que vivamos para a glória de Deus, a fim de que vivamos em piedade para Deus, né? Então, é isso que Paulo aqui ele deixa claro para Timóteo, para animar Timóteo a cumprir o seu ministério e poder ser fiel àquilo que Deus colocou sobre a responsabilidade dele. Então, a gente tem uma mensagem para pregar quando nós, de fato, encontramos uma mensagem que se relaciona com Cristo, certo? E essa mensagem relacionada com Cristo precisa passar pela exegese. Aí vem uma outra questão. E se não passa pela exegese? Se alguém vai direto para Cristo, o que é que pode acontecer? Aí entra outro pecado hermenêutico. Alegorizar, espiritualizar a mensagem, né? Esses dias eu conversava com alguém, pastor Josias, aí a pessoa dizia bem assim, olha, você já viu aquela mensagem, né, de Cristo lá em Raabe, né? Jesus estava ali, olha o cordãozinho vermelho lá que ela deixou lá, aquele cordãozinho vermelho ali é o sangue de Cristo Jesus. Então, ela olhou lá para aquele cordão e disse, é o sangue de Cristo Jesus, porque associou o vermelho é do sangue, então é o que Cristo Jesus
uma mensagem cristã falando de Cristo Jesus. Quando, na verdade, era vermelho porque, diante daquela situação histórica, era necessário que fosse uma cor que chamasse a atenção daqueles espias, e quando o povo se aproximasse, então, ali da terra, pudesse identificar qual era a casa dela para não ser destruída. Não tem nada a ver com o sangue de Cristo. Agora, quando você pega uma parte das Escrituras e vai direto para Cristo, você comete o quê? Alegorismo. Você faz a alegorização das Escrituras. Então, a gente não pode partir do texto bíblico direto para Cristo e nem ir até Cristo sem passar pela exegese. Só quando a mensagem passa pela exegese e a gente faz a reflexão teológica em Cristo Jesus é que a gente está pronto para cumprir aquilo que Paulo diz a Timóteo aqui, né? Pregar a palavra a fim de aperfeiçoar a igreja, os nossos irmãos, no caminho que Deus assim deseja para a vida deles. Então, é isso que nós precisamos fazer no momento do estudo. Aqui eu não estou falando da preparação ainda, mas assim, do momento do estudo, esse pré-sermão precisa ser observado esses detalhes para que a gente não venha pregar uma outra mensagem que não seja cristã. Uma vez eu conversava com uma pessoa, né, e a pessoa até ficou assim, depois que eu falei isso que eu vou dizer agora, Josias, era um pregador, e o pregador tinha terminado de fazer sua pregação, sua preleção, e aí eu chamei ele, eu disse, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, qual a diferença faria entre a sua pregação, essa pregação que você fez, que diferença ela faria se ela fosse pregada numa mesquita ou se ela fosse pregada numa sinagoga? Eu fiz esse questionamento, que foi um questionamento para que o indivíduo parasse e pensasse o seguinte, ele falou informações históricas, ele disse muitas coisas que são verdadeiras, né, no texto bíblico, mas ele não mostrou Jesus. E quando você não mostra Jesus, sua mensagem se torna, não se torna em nada diferente de uma mensagem de um rabino moralista. Por quê? Porque você está ensinando ali coisas que qualquer pessoa ensinaria. A grande mensagem que nós devemos levar é a mensagem de Cristo, do Evangelho. E essa é a mensagem que faz toda a diferença. De tal forma que, se eu pregar uma mensagem cristã numa sinagoga, certamente eu sairei de lá, né, não muito bem, me expulsarão rapidamente, porque não vão querer ouvir o que eu tenho para pregar. Então, uma pregação bíblica, cristã, evangélica, ela não pode deixar de anunciar Cristo Jesus. E quando anunciamos Cristo Jesus, aí cumprimos o que Paulo diz aqui, somos aperfeiçoados para toda boa obra, para Deus. Então, no ato do estudo do texto bíblico, é com isso que nós devemos nos preocupar, tá bom? Me perdoe aí, Josias, ter prolongado aqui a explicação. Muito ótimo, pastor. Tá excelente a exposição. Gente, eu quero, antes de fazer a próxima pergunta para o nosso professor, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Alguns colocaram os nomes aqui, Cláudio, Mirella, Lúcia, Alexandre Maia, nosso querido Alexandre Maia, Adriano Queiroz, e tem uma pessoa também que fez uma pergunta. No final eu vou fazer essa pergunta para o professor. A pessoa está perguntando por que, professor, há poucos pregadores expositivos nos púlpitos hoje, né? Então, no final, você já responde essa pergunta do ouvinte aqui. A nossa última pergunta, professor Leonardo, tem relação com a organização do sermão expositivo, né? A gente falou de temas muito importantes hoje à tarde, falamos sobre o que é a pregação, a vida do pregador, a preparação para a pregação expositiva, que foi esse tópico explanado aí. E, por fim, é interessante também falar um pouquinho sobre a estrutura, a organização do sermão expositivo. Enfim, como organizar uma pregação expositiva? Qual é o seu pensamento? Ótimo. Veja só, eu passo 5 meses ensinando as pessoas a pregarem expositivamente e organizar um esboço. Vou aqui me desafiar, Josias, a em poucos minutos dar para vocês todos os passos principais para que vocês possam preparar aí uma mensagem expositiva. Então vamos lá, veja só. A primeira coisa que você deve fazer é orar, certo? A primeira coisa é orar, porque não há pregação se não houver ali a iluminação do Espírito Santo que nos faça entender a mensagem bíblica. A segunda coisa que você deve buscar, anote aí, é o que nós chamamos da necessidade que o texto bíblico vem atender na vida daqueles que leram o texto principal primeiramente e nos ouvintes de hoje. Tem um estudioso, pastor, pregador de homilética, homileta, né,
que eu admiro muito, que é o Bryan Chapell. Bryan Chapell escreveu o seu livro Pregação Cristocêntrica, e no livro de Pregação Cristocêntrica ele chama isso de FCD, que é o foco da condição decaída. A reflexão que o Bryan Chapell faz é a seguinte: a Bíblia foi escrita a fim de aperfeiçoar o homem. Então, uma vez que o homem precisa ser aperfeiçoado, o pregador tem por dever de pregar uma mensagem que aperfeiçoe o indivíduo, né, que está ali de alguma forma sendo tocado, sendo corrompido pelo pecado. Então, quando nós vamos preparar uma mensagem bíblica, depois de ter estudado o texto, a gente precisa chegar à seguinte conclusão, né? Essa mensagem vai ao encontro de que necessidade dos nossos ouvintes. Então, os nossos ouvintes, aqueles que vão nos ouvir, eles têm uma série de necessidades. E aí, o propósito da pregação expositiva é sanar essa necessidade. Então, a gente senta para escrever o nosso esboço, tendo muito claro essa necessidade que, primeiramente, apareceu lá nos ouvintes, né, e nos leitores lá no primeiro século, ou também no escritor do primeiro século, e também continua aparecendo nos nossos dias. Então, o pecado não estava restrito só lá a Davi, não foi só Davi que, ao contemplar aquilo que não lhe pertencia, desejou e consumou um ato de pecado, né? Nós também somos assim. Então, quando nós lemos um texto bíblico, nós precisamos fazer essa relação entre a necessidade dos primeiros ouvintes, leitores e autores, e também aqueles que vão estar conosco lá no nosso púlpito, lá na nossa igreja, lá diante de nós, para ouvir a palavra de Deus. E aí a pregação ela vai ser para sanar essa necessidade que aparece, causada normalmente pelo pecado. Aí eu vou dar aqui alguns exemplos de foco da condição decaída. Falta de fé na providência de Deus. Falta de fé na providência de Deus é um problema ou não é? É. Tem muitos irmãos que estão aí passando aperreio, né, e estão como os discípulos, e agora nós trabalhávamos e não trabalharemos mais, aí Jesus vai dizer, olhai as aves dos céus, né? Então, irmãos, há muita gente que está com pouca fé na provisão de Deus. Isso é o quê? Isso é um FCD. É uma necessidade que, uma vez que eu separo um texto, eu descobri que o texto fala sobre esse problema, eu vou pregar, então, mirando resolver esse problema a partir do quê? Daquilo que a Escritura ensina. Outros exemplos aqui para vocês. Ansiedade diante dos problemas ministeriais. O que mais? Fraqueza diante da sensualidade. Confiança nas boas obras para a salvação. E assim a gente poderia passar aqui uma série de FCDs para vocês, que a Bíblia traz o quê? Uma resposta a esse problema que está no coração do homem. Então, aqui só recapitulando, primeiramente a gente ora, depois a gente encontra o FCD, que vai estar claro para nós se nós fizermos um bom estudo do texto bíblico. Se não fez, pastor, eu só li lá o texto por cima e tal, aí fica difícil para você determinar o foco da condição decaída, né? Lembrando que esse foco da condição decaída é o que une os primeiros leitores e escritor, porque o escritor também pode estar passando por um momento em que revele algo para nós hoje, e aí a gente faz então essa ponte para poder a gente começar a construir o nosso sermão. Então, uma vez que eu tenho o FCD definido, qual é o próximo passo? Aí agora nós vamos para o terceiro passo. E o terceiro passo é a construção da proposição. Alguns autores chamam de ideia homilética, né? Então, outros autores chamam de tese da sua pregação. Na verdade, a proposição é o coração da sua pregação. Porque é o resumo, o seu sermão resumido ali vai estar resumido onde? Na proposição. E essa proposição, ela vai ser a resposta graciosa que você vai dar ao FCD dos seus ouvintes, né? Os seus ouvintes estão lá com falta de fé na provisão de Deus, então a sua proposição vai ser uma afirmação que vai sanar, a partir do texto bíblico, essa condição de pecado ocasionada pelo pecado na vida dos seus ouvintes. E aí, aqui, para você entender bem direitinho o que é essa proposição, a proposição ela tem duas partes. Quais são elas? A verdade do texto bíblico e a aplicação dessa verdade. Ninguém nunca terá uma mensagem para pregar
uma mensagem realmente, uma pregação, ela nunca vai fazer uma pregação se ela não tiver uma verdade e ela não aplicar essa verdade à vida dos seus ouvintes. Então, uma proposição ela é constituída dessas duas partes, a verdade e a aplicação dessa verdade. Vamos colocar isso um pouco na prática aqui. Vamos pegar um texto bastante conhecido lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você puder abrir sua Bíblia aí para acompanhar, diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é um texto de Paulo. Digamos que esse é o texto da minha pregação. Já aqui, eu observando esse texto, estudando ele, percebendo o FCD desse texto, eu posso elaborar a seguinte proposição. Então, ficou da seguinte forma, ó. O Evangelho de Cristo santifica a vida do que crê. Por isso devemos cultuar a Deus em santidade. Então, essa é a proposição. Vou repetir. O Evangelho de Cristo santifica a vida do que crer. Por isso devemos cultuar a Deus em santidade. Vamos observar essa proposição, as duas partes. Então, nós temos aqui a verdade. Qual é a verdade dessa proposição? O Evangelho de Cristo santifica a vida do que crê. Isso aqui é uma verdade porque foi o que Paulo está falando aqui, ele está falando com base no Evangelho, ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, misericórdias estas, expostas do capítulo 1 ao 11, e é baseado nessa exposição que Paulo vai fazer o quê? Vai exortar a igreja. Então ele chegou a uma verdade, ele está fazendo isso aqui baseado numa verdade, e a verdade é o Evangelho que crê, o Evangelho santifica. E aí, qual é a aplicação que nós encontramos aqui nesse texto, nessa perícope aqui? A aplicação ficou assim, devemos, né, por isso devemos cultuar a Deus em santidade. E aí, o que é que Paulo vai dizer? Uma vez que ele está exortando lá, baseado nessa verdade, na misericórdia de Deus, ele dá a orientação, as coordenadas à igreja, e as coordenadas são o quê? Agora vocês, no culto de vocês devem se santificar para Deus. Detalhe, observe que essa proposição, ela é tanto válida, foi tanto válida para lá atrás, para os primeiros leitores, como ela é válida também para os leitores dos nossos dias. Então, uma proposição nunca pode ser a afirmação de uma verdade apenas, senão o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar perguntando, e daí? O que é que isso tem a ver comigo? Né? E aí você pensa que está pregando expositivamente e não está. Por quê? Porque você não está trazendo a verdade para a vida das pessoas. E nem também pode ser uma pregação baseada unicamente numa aplicação. Por quê? Porque uma aplicação ela sempre deve estar fundamentada no Evangelho, na Bíblia, na Escritura. E se você diz lá faz uma aplicação destituída de fundamento, as pessoas podem simplesmente serem induzidas a pensar que basta o indivíduo mandar fazer que está tudo certo, que a autoridade está nele, está na igreja, está em qualquer outro lugar, menos na Escritura. Então a gente não pode separar o que Deus uniu. Verdade e aplicação têm que andar juntos, tá bom, irmãos? Então, depois de encontrar o FCD, a gente encontra a proposição, lembrando que essa proposição ela fala sempre a necessidade dos ouvintes, daqueles que estão a nos ouvir. E aí, com a proposição definida, a gente vai para quarto passo. Qual seria o quarto passo na elaboração do sermão aí? Na elaboração do esboço, né? Então seria a construção das divisões do seu sermão. Para construir um sermão, as divisões de um sermão expositivo, no método que eu utilizo, o que é que você tem que ter em mente? Você vai ter que ter em mente o que nós chamamos, o Bryan Chapell também chama assim, de sentença âncora. O que é uma sentença âncora? É uma sentença da sua proposição que vai permanecer ali em cada uma das divisões. Isso para quem está iniciando, certo? Se você está iniciando agora na pregação expositiva, essa sentença âncora é muito importante que você entenda o conceito dela. Mas se você já é experimentado, certamente você não vai precisar tanto dessa sentença âncora, porque você já vai entender
em torno do que vai gerar as suas divisões. Então, a sentença âncora pode ser a verdade da proposição ou pode ser a aplicação da verdade. Você tem que escolher ou uma parte ou outra. Uma vez que você escolhe a verdade, então todas as suas divisões vão ser em forma de quê? De aplicação. Se você escolhe como sentença âncora a sua aplicação, todas as divisões devem ser afirmadas em forma de verdade. Tá certo? Então, esse é um métodozinho muito interessante, muito simples de ser aplicado. Certo? Existem outros métodos? Existem, e outros pregadores, outros professores ensinam, mas eu acredito para você que está iniciando, né, essa questão da sentença âncora vai lhe ajudar bastante. Mas vamos colocar isso de forma mais prática. Né? Digamos aqui nessa proposição de Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Eu escolho aqui a parte da verdade. Eu vou ter como sentença âncora, aquela que vai permanecer em cada uma das minhas divisões, a verdade. Então a verdade ficou a seguinte: o evangelho de Cristo santifica a vida do que crê. Essa é a verdade. Aí eu coloco, por isso devemos cultuar a Deus, e aí vou respondendo com as partes que vão fazendo ali as modificações em cada uma das divisões. E aí ficou da seguinte forma, tá bom? Escute bem aí, tente anotar se você puder. Né? Ficou o seguinte: o evangelho de Cristo santifica a vida do que crê, por isso devemos cultuar a Deus como resultado da fé no evangelho. Onde é que está isso? Versículo 1, na parte A. Segundo ponto, segunda divisão, o evangelho de Cristo santifica a vida do que crê, por isso devemos cultuar a Deus em pureza. Parte B do versículo 1, né? Santificai-vos vosso corpo, né? Quando ele fala disso. E na parte 3, a terceira divisão, o evangelho de Cristo santifica a vida do que crê, por isso devemos cultuar a Deus em oposição aos padrões do mundo. Versículo 2. Então, o que é que eu já tenho aqui? Em termos de esboço, eu já tenho uma mensagem esboçada. Uma proposição, que tem uma verdade, tem a sua aplicação, e as divisões, onde eu vou provar essa proposição que eu afirmei, né, que é a ideia do meu sermão. Tá bom? Feito isso, aí vamos agora para o passo 5. Tá bom? Eu estou fazendo aqui para vocês de forma bem resumida, né? Bem resumida, mas eu espero que vocês possam compreender aí, tá bom? Então, você fez a proposição, fez as divisões, o que você faz em seguida? Você agora vai preencher essas divisões. É nesse momento, pastor Josias, que a exposição acontece propriamente dita, né? Porque é nesse momento que o pregador ele vai ter que explicar o texto, ele vai ter que provar o texto, ele vai ter que ilustrar o princípio e aplicar à vida das pessoas. Para fazer esse preenchimento, você pode usar algumas técnicas que são muito interessantes, como, por exemplo, fazer sentenças, perguntas à parte central da sua divisão. Então, quando você faz uma pergunta, aquele assunto-chave da sua divisão, você vai responder com base no texto bíblico aquilo que é a pergunta que é feita à divisão. Então, você pode fazer, além das perguntas interrogativas, né, que são feitas a parte-chave da divisão, você pode também fazer perguntas analíticas, né? Qual a diferença de uma coisa para outra? Enquanto as perguntas, as sentenças interrogativas são perguntas, o que, quem, por quê, onde, quando, né, que o texto vai responder, nas perguntas analíticas você faz uma pergunta só que vai destrinchar em partes aquela divisão que está lá. Então, você tem uma divisão, você faz a perguntinha lá e vai destrinchando, então, em partes. E você também pode utilizar, que às vezes, eu vejo muitos pregadores fazendo isso, que é não fazer a pergunta, simplesmente é declarar uma frase de efeito, uma frase ali que chame a atenção das pessoas, declarando a interpretação do texto e já mostrando no texto bíblico onde é que aquilo ali está. Feito isso, irmãos, é que a gente consegue preencher o sermão, preencher o esboço do sermão. A gente não tem tempo para fazer aí o preenchimento desses pontos que eu dei para vocês, mas vocês podem fazer em casa aí, vão fazendo aí, preenchendo, usando uma dessas técnicas, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Agora, eu faço uma observação aqui muito importante. Quando nós fazemos essas perguntas, a resposta a essas perguntas não é qualquer pergunta que eu faço. Eu faço uma pergunta que organize a ideia,
e que a resposta esteja no texto bíblico, porque o meu compromisso como pregador expositivo não é com qualquer pergunta, qualquer coisa, é um compromisso com o que o texto tem a dizer. E aí, qual é a sequência da exposição? Anote bem, a sequência da exposição é a seguinte. Primeira coisa que você faz é o quê? Uma afirmação interpretativa. Então, você, quando fizer lá seu subponto, né, a subdivisão, você não coloca uma palavra solta, você coloca a sua interpretação acerca daquela passagem. Depois que você colocou a interpretação, você faz o quê? Você agora mostra no texto bíblico onde é que aquela interpretação está, onde é que aquele significado pode ser encontrado no texto bíblico. Então você afirmou, você disse lá, por exemplo, que você disse o seguinte, que o evangelho é a base para a exortação. Então, eu vi isso no versículo 1 de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu, em seguida, mostro o quê? Depois que eu disse que o evangelho é a base da exortação, eu vou mostrar. Percebam comigo o que Paulo está dizendo aqui. Aí vou para o texto. Eu preciso mostrar no texto onde é que isso acontece. Aí eu posso fazer uma explicação lá da passagem, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, né? Levando em consideração o contexto, o significado daquilo que Paulo desejava comunicar. Então, na exposição, a primeira coisa, faz-se uma afirmação interpretativa, depois mostra no texto bíblico, em seguida a gente faz o quê? A gente vai ilustrar, que é uma coisa que muitos pregadores têm dificuldades, né? Por quê? Porque tem muitos pregadores que vivem de ilustração, né? A mensagem dele é só a história que ele conta. Ele sai contando meu mundo de história sem pé e sem cabeça, sem ligação. E aí, na pregação expositiva, a gente ilustra. E a gente pode ilustrar de uma forma bem natural, contando uma história onde aquilo ali pode ser visto na vida, em alguma área da vida. Feita a ilustração, nós fazemos o quê? A aplicação. E aí, quando nós aplicamos o texto, nós cumprimos, então, a exposição. Eu estou falando aqui, isso acontece em uma divisão, tá certo? Em uma divisão. Mas há pregadores por aí que, às vezes, sai expondo e deixa para aplicar lá no final, na conclusão. Eu, particularmente, eu não gosto dessa abordagem aí, porque acaba que, chegando lá na conclusão, os meus ouvintes, no caso da minha realidade, às vezes não lembram daquilo que eu expus lá no início. Então, eu sugiro que essa aplicação seja feita logo no decorrer do seu sermão. Tá ok? E para a gente terminar, depois de feito isso, o que é que a gente faz? A gente vai agora para o 7º passo, que é o quê? Fazer a conclusão e a introdução. Na conclusão, o que você deve fazer? Você deve fazer agora a intervenção da sua proposição. O que é essa intervenção? É você agora dizer para os seus ouvintes o que é necessário fazer à luz daquilo que o texto falou, né? Acerca daquela proposição que você defendeu, que você explicou, que você aplicou no decorrer da sua mensagem. Faz a conclusão, certo? Existem várias maneiras de fazer uma conclusão, criando um contexto para fazer a aplicação da proposição, fazendo uma recapitulação, reformulando os pontos principais da sua mensagem. Então, há várias maneiras de fazer uma conclusão. E aí você faz o quê? A introdução. E na introdução a gente faz o quê? A gente chama a atenção dos ouvintes, certo? Na preparação da introdução, chama a atenção dos ouvintes, apresenta o FCD, contextualizando ele, né? O FCD, que é a necessidade, o problema que está ali, que precisa ser tratado pelas escrituras. Depois eu faço a elucidação da passagem e, por fim, apresento a proposição. Então, perceba, a primeira coisa que eu fiz foi o desenvolvimento da mensagem, conclusão da mensagem e, por fim, a introdução da mensagem, que aí depois, como cereja do bolo, você pode colocar lá o título do seu sermão, né? Um título que vai ser feito a partir do que? Das divisões do seu sermão. Então, você olha para as divisões, vê lá a ideia que está sendo transmitida e, de forma bem criativa, estabelece um título para o seu sermão. Tá bom? Então, assim, em linhas gerais, pastor Josias, é isso aí. Eu espero que o pessoal tenha captado aí. Foi um excelente resumo, professor Leonardo. Bem Amém. didático, os pontos são bem claros, né? Eu acho que quem prestou atenção a essa exposição ficou com uma clara definição realmente dos passos que são necessários para se construir
um bom sermão temático. Eu quero só mandar um abraço para o pastor Valne Paiva, que está assistindo a gente, Deni Álvares, Alzeni Silva, quem mais aqui? O pastor Gessé em Belo Horizonte também, colocou seu nome aqui, da Igreja Congregacional em Belo Horizonte. Josefina Linhares, da cidade de Brejo Cruz, Maria do Céu, de Assunção, na Paraíba, Ednilson Teixeira, e temos outras pessoas também que já foram citadas, né? Estou citando aqui as pessoas que colocaram seus nomes no canal do YouTube. Gente, a gente vai chegar à parte final da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o professor Leonardo, mas o Adriano ele fez uma pergunta: por que há poucos pregadores expositivos? Na opinião dele, ele acha que há poucos pregadores expositivos. Qual é a sua opinião a respeito disso, pastor Leonardo? Adriano, eu acho que aqui é uma questão de opinião, não tenho nenhuma pesquisa aí que possa levantar essa informação, mas eu acho que isso tem muito a ver com alguns pregadores que estão tão atarefados, né, com outras atividades da igreja, que acabam menosprezando o estudo e um compromisso com a pregação realmente bíblica. Tem pregadores que às vezes olham para a pregação como algo secundário, né, como algo secundário do seu ministério. A pregação é só uma palavrinha que ele tem que dizer lá numa parte do culto que ele tem que participar. Então, infelizmente, há muitos pastores aí hiperatarefados que acabam colocando em segundo plano, devido às atividades, a pregação expositiva, porque pregação expositiva demanda tempo. Se a igreja, você que está nos ouvindo aí, se você quer que seu pastor pregue expositivamente, você tem que dar tempo para ele estudar. Agora também tem o seguinte: se você der tempo para ele estudar e ele não estuda, né, então chame ele, converse com ele, exorte a ele, porque assim, pregação expositiva, pregar a Bíblia realmente, não tem como a gente fazer um sermão como diriam os professores antigamente, né? Um sermão de coxa, né? O que é aquele sermão de coxa? Você está lá convidado para pregar, sábado à noite, às vezes domingo de manhã, aí o pastor senta lá, pega um papelzinho, começa a escrever lá na coxa mesmo, né? O que ele vai falar naquele momento. Então não é assim que se faz um sermão expositivo, né? Então, se a gente quer realmente alimentar a igreja com a palavra, isso demanda tempo. Muito tempo, tá bom? E outra questão, e agora eu falo por experiência, inclusive essa semana agora entrou em contato comigo um colega, e o colega já uma pessoa bem experimentada no ministério, e fez um questionamento. Ele disse: pastor, por que os pastores têm falado tanto em pregação expositiva? Não se fala mais de sermão tópico, sermão temático, sermão textual, e só se fala sobre pregação expositiva. Certamente a gente está vivendo esse momento agora, né? É um momento que a pregação expositiva, de uma forma extraordinária, está crescendo, né? Os pregadores estão querendo saber mais, conhecer mais, pregar de forma expositiva. Isso é muito bom. E a pregação temática e textual, elas têm o seu lugar. Agora, desde que sejam, em sua base, comprometidas com a palavra de Deus. Que eu posso expor um tema sem nenhum problema, certo? E posso estar comprometido com cada texto que eu vou utilizar, com aquilo que realmente o autor bíblico deseja comunicar dentro aí da história da redenção, da história da salvação. E isso é um sermão tópico, né, mas ao mesmo tempo expositivo. Quem fala muito sobre isso é o John Piper, né? Tem um livro dele, Exultação Expositiva, onde ele fala sobre esse tipo de sermão, que inclusive ele diz que é um dos que ele mais prega, né? É um sermão assim tópico expositivo, onde cada parte da sua exposição é um texto em lugar diferente, né, mas sustentando uma ideia bíblica, mas cada texto sendo usado, sendo aplicado, interpretado, é fiel ao que o autor realmente deseja comunicar. Que no fundo, né, embora receba o nome de sermão tópico, é uma exposição na sua base, né? Então não dá para ser pregador sem fazer a exposição do texto bíblico. Não dá, não. Senão vai usar como usava-se antigamente o chamado texto prova, né? Que é usar um texto porque tem uma palavra, porque tem uma frase, sem levar em consideração a mente do autor bíblico. Então, eu acredito que sejam essas duas razões aí. Tem muitos pregadores que acabam não tendo tempo, priorizando, colocando em segundo plano, e também muitos pregadores desconhecem, né, a essência do que seja pregar expositivamente. Às vezes fica com o pé atrás, achando que é um movimento, né? É um movimento que daqui a pouco vai acabar. Não existe, meus irmãos, pregação expositiva ortodoxa
se não for baseada na palavra e expor realmente o que a palavra tem a comunicar. Não existe. É verdade. Pastor Heber, Pastor Leonardo, nós queremos agradecer pela sua participação na live dessa semana. E antes da gente terminar, eu também queria que você falasse um pouquinho do seu canal, da Escola de Pregadores, né? Se quer passar alguma informação que achar importante, pode ficar à vontade, pastor. Certo. Bem, irmãos, a Escola de Pregadores é um canal que já vem aí há um certo tempo, né? Um projeto que começou de uma forma até inusitada, foi uma resposta que eu fui dar a uma irmã acerca de uma pergunta que ela me fez. Eu disse, eu vou colocar lá no canal e vou responder a irmã. E aí coloquei, e isso foi então ganhando uma proporção. Hoje a Escola de Pregadores, né, nós temos, além do canal de estar passando essas informações essenciais para pregadores, né, fiéis à palavra de Deus, a Escola de Pregadores também tem por trás todo uma EAD também, né? A gente tem ali, a gente dá cursos de exegese, de hermenêutica e de homilética, que são cursos, né, dados a fim de capacitar você, que é um pregador que não tem tempo para ir lá no seminário e tal. Então a gente oferece esses cursos também, e nós estamos sempre postando ali conteúdos relevantes para vocês na segunda e quarta-feira. Toda segunda e quarta-feira você pode aguardar que vai chegar lá uma mensagenzinha para você. Se você for assinar o sininho, vai chegar uma mensagenzinha para você poder acompanhar. E aí você interagir conosco, dizendo que gostou, se não gostou, o que é que precisa, e a gente vai, então, ali ajudando vocês. Porque nossa finalidade lá é poder auxiliar você na pregação da palavra de Deus. Então, o que a gente puder fazer, a gente está aqui pronto para servir o nosso Deus dessa forma. E, assim, é uma alegria estar aqui podendo divulgar esse trabalho, podendo participar desse trabalho também. Joia, pastor, a sua participação foi bastante rica, as explicações foram claras, né? Então, se você deseja se aprofundar, tem um canal aí do nosso amado professor. Também quero só novamente avisar a vocês que o EAD do Betel Brasileiro está com as matrículas abertas para várias modalidades de cursos. Tem o curso de teologia de 4 anos, o curso de graduação. Temos o curso de teologia de 3 anos, de 2 anos. Um novo curso também que foi recentemente aberto é o curso de capacitação para evangelistas de apenas 1 ano. E também estamos abrindo matrículas para o curso de inglês bíblico, através do qual você vai adquirir fluência para falar uma segunda língua. E para quem é missionário, para quem pretende evangelizar em outra cultura, esse curso é bastante interessante. Se você tem interesse de estudar, entre em contato com o Betel Brasileiro através do telefone que está aqui no vídeo, através do WhatsApp, e a nossa equipe vai dar as informações necessárias. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso amado pastor, ao nosso amado professor Leonardo Félix, por ter disponibilizado esse tempo aqui agora à tarde. O nosso amado pastor também vai ser professor também, brevemente aqui. Sim, se Deus quiser. De uma cadeira importante aqui no Betel Brasileiro. Amém. E vai ser um privilégio também tê-lo na nossa equipe, professor. Rapaz, eu me sinto muito honrado em poder cooperar na obra do Senhor, especialmente no Betel, que é uma instituição assim que tem um peso muito grande na formação de líderes, de pastores. Na minha denominação, muitos pastores foram formados aí no Betel. Eu atualmente estou fazendo mestrado também no Betel, né? Tem sido um prazer ali poder participar com os irmãos e ser instruído, né, por homens aí bem qualificados, com uma teologia saudável. Então você que está pensando aí em fazer um seminário, passar 4 anos estudando, eu recomendo o Betel, né, por essa experiência que tenho e já tive de ter pastores que foram formados aí no Betel. Então poder estar participando também nessa equipe aí de professores, de mestres, vai ser uma honra para mim, e eu espero poder aí dar a minha contribuição em nome de Jesus. Amém. Então, em nome da equipe do Betel Brasileiro, da nossa diretora-geral, a missionária do Valina, da diretora do EAD, a missionária Renata, nós agradecemos ao professor Leonardo pela sua disponibilidade. Amém. A vocês também que participaram dessa live de hoje, que Deus abençoe a todos. Estudem a palavra de Deus, leiam bons livros. Hoje na internet há muito material legal para você pesquisar, estudar. Há canais ricos como o do nosso pastor Leonardo, onde ele expõe com bastante riqueza a questão da pregação bíblica, para quem quer se aprofundar e adquirir mais conhecimento nessa área. Então, aproveite essas oportunidades para
se preparar da melhor forma possível para servir ao reino de Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero só informar a vocês que na próxima quinta-feira nós vamos estar com o pastor Alcione. Ele vai falar sobre um tema que é muito importante. Nós vamos falar sobre examinando os conflitos humanos à luz da psicologia. Ele é psicólogo, é pastor do Betel, é professor também, e vai estar tratando dessa temática à luz das Escrituras. Então, a cada quinta-feira vamos ter uma live bem interessante, com temas diferentes. Se Deus permitir, teremos em outras ocasiões, mais uma vez, o nosso amado pastor Leonardo e tantos outros que são pessoas que Deus tem agraciado com a bênção de serem professores e de ensinarem ao povo de Deus. Pessoal, um abraço para todos vocês. Pastor Leonardo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Que Deus fique com vocês. E a gente vai encerrar essa live nesse momento.